Pouquinho mais cedo nós já trouxemos aqui a informação de que as 4 linhas operadas pelo metrô de São Paulo passam a funcionar 24 horas por dia, ou melhor, não fecham, né, na madrugada de domingo, sempre de sábado, da noite de sábado para a madrugada de domingo. Quem vai trazer mais detalhes operacionais, né, nos ajudar a explicar aqui para você, ouvinte da Band News FM, do que se trata, é o gerente de operações do metrô de São Paulo, Milton Júnior. Milton, obrigada por nos atender. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes da Band News São Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Ô, Milton, para passar mais detalhes operacionais, são as 3 linhas mais antigas do metrô e mais a 15 Prata, né, que vai ter essa operação especial nesse primeiro momento? Perfeito, Carla. Então, o metrô começa a operar nesse regime especial de sábado para domingo, portanto, de hoje, dia 6 para o dia 7, sempre de sábado para domingo, né? É importante destacar esse ponto de que vale para as 4 linhas operadas pelo metrô de São Paulo, então estamos falando aí das linhas, né? 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata. É uma operação em caráter experimental que tem validade a princípio até fevereiro de 2026. E por ter esse caráter experimental, não será possível fazer transferências para as linhas 4 amarelas, 5 lilás, que são operadas por concessionárias aqui em São Paulo, né, Carla? Assim como não será possível as transferências para as linhas de trens metropolitanos. Uhum. Existe esse diálogo para que isso seja estendido também para essas linhas privatizadas? Porque, Milton, eu estava falando agora aqui, né? Há pouco citei o show de Djavan. A gente tem grandes shows no Allianz Parque, tem grandes shows no estádio do Morumbi, e são estádios. O Allianz Parque, em breve, assim a gente espera, vai ter a linha laranja, né, fazendo atendimento dessa área. O Morumbi tem a linha 4 amarela, então vamos supor, um show que termine no sábado à noite, bem tarde da noite, e poderia haver esse atendimento da pessoa que sai da linha amarela, faz a transferência de linha para a linha vermelha, né, sei lá, vai até a luz, faz para a linha azul. Isso não vai poder acontecer, pelo menos não por enquanto. Existe esse diálogo para fazer esse atendimento também para essas linhas privatizadas? Carla, a tua pergunta é muito importante e vale esclarecer que no caso dos shows realizados na cidade de São Paulo, assim como em relação aos grandes eventos, jogos de futebol, já existe uma rotina de cooperação entre todas as operadoras de trens metropolitanos e metrôs, no qual a gente faz uma operação diferenciada para essas datas, tá? Então isso continuará acontecendo, como já vem acontecendo, com operações especiais para atendimento desse público, tá bom? Certo, mas em geral, quando isso acontece, assim, a pessoa ela pode embarcar na estação que fica próxima, vamos supor, do estádio do Morumbi, mas ela só antes, né, em outros dias da semana, ela só desembarca nessas outras estações, certo? Correto. Então, na realidade, essa operação especial é para atender o público dos shows, né? Em relação a uma possível extensão para outras operadoras, existe uma conversa em andamento. A grande questão são as particularidades de cada operação, né? Então, no caso do metrô de São Paulo, o metrô fez aí, para atender esse pleito histórico da população de São Paulo, todo um estudo de engenharia, de manutenção e operação, para que a gente conseguisse otimizar os nossos processos de tal forma que a gente centralizasse aí os mais de 3.000 acessos que são feitas todas as madrugadas, da 00:40 até as 3h40, para que a gente pudesse ter esse dia disponível, portanto, de sábado para domingo. Mas a gente sabe das dificuldades técnicas que envolvem outras operadoras. Por exemplo, nós temos em São Paulo os trens metropolitanos, que em algumas linhas circulam trens de carga e trens de passageiros. Então, existe uma outra dinâmica que é diferente daquelas linhas operadas pelo metrô de São Paulo. Perfeito. Você falou sobre o longo período de estudo para colocar isso em prática. A gente está falando de quanto tempo, porque é uma demanda realmente antiga, né, do morador de São Paulo. Quanto tempo levou desde o começo, planejamento, até a adoção agora, finalmente, né, nessa próxima madrugada? Na realidade, nos últimos anos, o metrô investiu muito em tecnologia, especialmente no caso da manutenção. Hoje, o metrô de São Paulo tem um centro de monitoramento de ativos que é referência no mundo, que justamente faz com que a gente tenha uma manutenção muito mais assertiva para garantir o padrão de qualidade do metrô de São Paulo, que é reconhecido internacionalmente, Carla. Ultimamente, estivemos recentemente fazendo alguns benchmarkings. Eu estive pessoalmente em alguns metrôs, como o metrô de Londres, Paris, Madrid, Barcelona, justamente para a gente entender as melhores práticas desses metrôs
E algo que é muito claro, evidente, são particularidades, cenários, realidades distintas, mas em algum ponto fica muito claro a necessidade dessa operação de final de semana. Por isso o metrô, mais uma vez, preocupado em tentar atender da melhor forma possível o seu passageiro, está colocando essa operação especial. É importante frisar também que o metrô de São Paulo, no período pós-pandemia, teve uma queda na sua demanda e hoje ela se mantém, essa queda, em torno de 20%, se compararmos em relação ao período pré-pandemia. Então também é importante o metrô estimular o transporte público de tal forma que, como empresa pública, consiga manter a sua eficiência em termos de custo operacional. Né? Certo. Milton, tudo bem que foge um pouco ao nosso assunto, mas sempre que a gente fala em metrô, os nossos ouvintes escrevem para cá e pensam, poxa, poderia ter muito mais, né? Muitas outras estações pela cidade de São Paulo, até na região metropolitana a gente torce para que essa extensão aconteça, né? Falando em Guarulhos, falando em Taboão da Serra, São Bernardo do Campo também. Mas o que a gente tem neste momento do metrô e dessas linhas que são operadas pelo metrô, né? 1 azul, 2 verde, 3 vermelha. Existe planejamento de extensão dessas linhas e planejamento próximo? Você pode dar algum spoiler para a gente para onde é que vai para onde é que vai, né? O mapa do metrô, a capilaridade do metrô de São Paulo? Eu vou passar um pouco da informação que eu tenho dentro do meu domínio técnico como gerente de operações. Existe uma outra área que é a diretoria de engenharia do metrô, que cuida da parte de expansão, mas especificamente falando sobre as linhas operadas pelo metrô, a gente pode destacar a extensão da linha 2 verde, né, que ela deve chegar numa primeira fase até Penha, que já está em andamento, com uma execução aí para e passo com aquilo que está sendo programado e planejado para atender a população de São Paulo, tá? Tá certo. Bom, das linhas, então, das privatizadas, não adianta nem eu perguntar para você quando é que a linha laranja vai começar a funcionar, né? Nesse momento não, cara, infelizmente. É porque a gente está vendo as obras super aceleradas, né? Ali na região da Pompeia, pertinho do Sesc Pompeia, do Shopping Bourbon, né? Do Allianz Parque. E a gente fica bem curioso para saber quando é que esse metrô vai ser inaugurado logo. Mas está muito bom, a gente conversou aqui com o Milton Júnior, que é gerente de operações do metrô de São Paulo, trazendo mais detalhes desse funcionamento nas madrugadas de domingo, dessas linhas operadas pelo metrô e também da linha 15 Prata. Milton, só repetindo a informação, o intervalo vai ser maior, né, na madrugada? Perfeito, cara. É uma operação diferenciada, considerando uma demanda menor do que um dia útil do metrô de São Paulo de segunda a sexta, então a gente está falando no intervalo entre 20 e 30 minutos. Me permita fazer apenas 2 destaques adicionalmente, cara. O primeiro deles é que para esse final de semana, hoje, dia 6, dia 7, nós teremos testes de trens da nova frota que foi adquirida para o monotrilho, que é a Frota S. Portanto, os passageiros da linha 15 serão atendidos por esse regime diferenciado, porém através do sistema Paes, que são os nossos ônibus. Outro ponto de destaque muito importante é que as bilheterias não estarão abertas, mas o passageiro que não tem bilhete único ou cartão top terá a opção de comprar suas passagens nas máquinas de autoatendimento, nas estações, por WhatsApp ou passando diretamente o cartão de crédito e débito nas catracas, especificamente das linhas 1 azul e 3 vermelha, tá? Perfeito. Então é isso, as máquinas de autoatendimento vão servir para os passageiros agora. Milton, você falou sobre a extensão da linha verde até a Penha, eu estava abrindo aqui o mapa, né? Já chegou até Tamanduateí. E aí, o próximo passo seria fazer a ligação, então, com a linha vermelha pela Penha. É isso, a linha verde? Na realidade, hoje a linha verde ela vai até a estação Vila Prudente, é uma estação depois, ainda mais à frente, né? Que faz a ligação com a 15 Prata, né? Perfeito. Então, na realidade, já tem a conexão com a linha 15 Prata, será feita essa extensão nessa primeira fase até Penha, para que justamente haja essa interligação, aí no caso, com a linha 3 vermelha. Gente, como São Paulo é grande, né? Milton Júnior, muito obrigada pela conversa aqui, pelas explicações para os nossos ouvintes. Bom trabalho para vocês ao longo dessa madrugada. Imagino que nessa madrugada você não durma, né? Mas bom trabalho e sucesso. Carla, muito obrigado pela oportunidade. Um ótimo final de semana e um bom dia para todos os ouvintes. Obrigado. Pra nós.